Em um mundo muito misterioso, com um jeito de viver bem diferente e meio esquisito, existiam criaturas que hoje nem existem mais. As pessoas que moravam lá viviam por muitos e muitos anos, bem mais do que a gente vive hoje, supostos gigantes que andavam pela Terra. Estamos falando da época antes do Grande Dilúvio, o período antediluviano, uma época que desperta a curiosidade de muita gente. Antes de uma enchente enorme que aconteceu. Isso está registrado nos primeiros capítulos do livro de Gênesis na Bíblia. Como era o mundo pré-diluviano? Quem eram os gigantes na Bíblia? Deixarei as melhores histórias para o final. Assista até o fim, caso queira saber. As surpreendentes palavras dos primeiros capítulos do livro de Gênesis na Bíblia nos presenteia com uma janela para o passado distante. É como se pudéssemos espiar os tempos antigos através das palavras que foram preservadas por gerações. Nessas páginas, não apenas encontramos um registro de eventos, mas somos transportados para as vidas das pessoas que habitavam esse mundo há muito tempo perdido. Descobrimos como era o cotidiano delas, as atividades que empreendiam e a forma como suas escolhas moldaram o destino. A época pré-dilúvio nos revela um vislumbre de uma civilização que atingiu feitos notáveis, mas também foi manchada por erros e maldades. À medida que exploramos essas histórias, somos convidados a refletir sobre a natureza humana e as escolhas que fazemos. Assim como as águas do dilúvio alteraram irreversivelmente o mundo daquela época, nossas escolhas também têm o poder de impactar nosso presente e nosso futuro. Nesse período fascinante, as pessoas não apenas realizaram feitos surpreendentes, mas também se envolveram em ações questionáveis. Ao explorar a história da família de Adão, considerada a primeira família a habitar a Terra. Após deixarem para trás o Jardim do Éden, Adão e Eva trouxeram ao mundo filhos e filhas. Entre esses, destaca-se o primeiro filho deles, um homem chamado Caim. No entanto, a história de Caim é marcada por um evento sombrio e triste. Caim cometeu um ato terrível ao tirar a vida de seu próprio irmão, Abel. Esse acontecimento lançou uma sombra de tristeza sobre o início da história da humanidade. A narrativa nos mostra que mesmo nesse período de descobertas e realizações notáveis, a capacidade de escolher entre o bem e o mal estava presente. A escolha de Caim teve consequências profundas não apenas para ele, mas para todos os que o cercavam. Essa tragédia nos lembra que, apesar das conquistas que as pessoas podiam alcançar naquela época, as escolhas morais continuavam sendo fundamentais. E essa lição ressoa através dos séculos até os dias de hoje. Como exploraremos adiante, o registro bíblico nos apresenta uma série de personagens e eventos que iluminam a intersecção entre as ações humanas e a trajetória de nossa história coletiva. Caim até chegou a construir uma cidade, revelando o nível de inteligência e habilidades que as pessoas possuíam naquela época. Eles demonstraram grande capacidade em várias áreas. Além disso, eles desenvolveram diversas habilidades importantes para a vida diária. Eles aprenderam a cuidar dos animais, garantindo que essas criaturas vivessem de forma saudável e produtiva. Além disso, eles exploraram o mundo da música e da arte, tocando instrumentos musicais e apreciando suas melodias. Isso mostra que eles não apenas se preocupavam com suas necessidades básicas, mas também valorizavam o lado criativo da vida. Além disso, eles dominaram a arte de criar ferramentas, utilizando materiais como cobre e ferro para forjar instrumentos úteis e duradouros. Naquela época, as pessoas eram dotadas de conhecimentos que lhes permitiam construir coisas impressionantes. Seja construindo cidades, cuidando de animais, criando música ou forjando ferramentas, eles demonstraram um domínio notável sobre diversas áreas. Essas realizações revelam o potencial humano para a inovação e a capacidade de moldar o ambiente ao seu redor de maneiras surpreendentes.
Após essas incríveis realizações, entramos em uma nova fase, a era de um homem chamado Noé. Noé teve um papel crucial na história, pois construiu uma arca de proporções impressionantes, com a orientação de Deus. Essa arca tinha um propósito especial: servir como refúgio seguro durante um dilúvio gigantesco que Deus estava prestes a desencadear. Noé confiou na orientação divina para se preparar para o que estava por vir. A duração exata desse período não é claramente definida na Bíblia, mas muitos pensam que abrangeu um longo intervalo. No entanto, o foco não está apenas no tempo, mas nas pessoas que povoaram esse tempo. A Bíblia nos apresenta figuras notáveis, como Abel, Enoque e o próprio Noé. Essas pessoas eram exemplos de retidão e fé, demonstrando que mesmo em uma época com desafios morais, ainda era possível fazer escolhas justas. No entanto, também é verdade que muitas pessoas fizeram escolhas erradas. A história nos alerta sobre a realidade de que mesmo em tempos de conquistas e progresso, as pessoas não estavam isentas de cometer erros. A época de Noé é um lembrete poderoso de que a humanidade tem a capacidade tanto para o bem quanto para o mal. E essa dualidade continua a nos acompanhar ao longo da história. Porque alguns personagens bíblicos viveram mais de 100 anos. A Bíblia nos conta que, em tempos remotos, as pessoas tinham uma longevidade impressionante, com alguns chegando quase aos 1000 anos. Mas será que isso é realmente possível? Será que as pessoas na época bíblica realmente viveram tanto tempo? E por que essas idades extraordinárias foram registradas? O livro do Gênesis, na Bíblia, menciona 7 homens que ultrapassaram os 900 anos de vida. Esses homens, como Adão, Sete, Enos, Quenã, Jarede, Metusalém e Noé, nasceram antes do dilúvio nos dias de Noé. Embora esses nomes sejam menos familiares, eles são parte das primeiras 10 gerações da história humana, conforme a Bíblia relata. Metusalém é especialmente notável, tendo vivido 969 anos. Além desses, há pelo menos outras 25 pessoas mencionadas na Bíblia que viveram muito mais do que o comum. A maioria ultrapassou a marca dos 100 anos, com alguns chegando a viver entre 300, 400 e até 700 anos. Mas será que o tempo era calculado de forma diferente naquela época? Uma ideia comum é que a razão para a longa vida dos homens antes do dilúvio está relacionada à forma como o tempo era contado. Alguns sugerem que o que eles chamavam de ano, na verdade, era equivalente a apenas um mês. No entanto, essa interpretação é contrariada pelo próprio livro do Gênesis. A narrativa do dilúvio menciona que as chuvas começaram quando Noé tinha 600 anos, no segundo mês, no dia 17. Em seguida, é relatado que as águas cobriram a terra por 150 dias e que no 7º mês, no dia 17 do mês, a arca repousou nos montes de Ararate. Com base nesses eventos, é possível concluir que o relato abrange um período de 5 meses, do 17º dia do segundo mês até o 17º dia do 7º mês, 150 dias. Diante disso, a sugestão de que um ano fosse na verdade um mês não parece fazer sentido, e tal interpretação contradiria os fatos apresentados. Então, qual seria a explicação? Na verdade, a longevidade incomum não pode ser atribuída às condições climáticas ou à alimentação saudável de um mundo sem poluição. As razões por trás disso são diversas, mas a explicação mais plausível é que, na realidade, ninguém viveu por mais de 100 anos. Pelo contrário, na época bíblica, uma expectativa de vida em torno dos 50 anos era mais comum. No entanto, essa questão tem um significado simbólico. A Bíblia enfatiza que a longevidade é um presente divino, concedido àqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus. A vida longa está, portanto, associada à obediência aos mandamentos divinos. Aqueles que seguem a vontade de Deus, de acordo com as Escrituras, mantêm sua vitalidade física. Por outro lado, a desobediência resulta em punição antes mesmo da velhice.
Dessa forma, a narrativa bíblica tem como propósito mostrar que quanto mais próximas as pessoas estiverem de Deus, mais plenamente viverão. Essa é a razão pela qual os personagens bíblicos são retratados como quase imortais, simbolizando a recompensa da obediência e da conexão divina. E quem eram os gigantes na Bíblia? Existem diversas teorias imaginativas sobre a origem dos gigantes mencionados na Bíblia, que guardam semelhanças com mitologias de culturas antigas. A maioria dessas teorias surge de uma interpretação tradicional do texto de Gênesis 6, que fala sobre esse assunto. De acordo com o texto bíblico, parece que os gigantes surgiram a partir da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. No entanto, há interpretações variadas desse termo. Desde os tempos antigos, rabinos judeus sugeriram que esses filhos de Deus eram anjos que se envolveram com mulheres e geraram os gigantes. No entanto, a interpretação dos filhos de Deus como anjos caídos não é a única perspectiva possível. Do ponto de vista textual, eles poderiam ser os descendentes virtuosos de Sete, ou até mesmo os reis da época que eram frequentemente chamados de filhos dos deuses. Além disso, a palavra gigante, usada em Gênesis 6, deriva do termo hebraico Nefilim, que, como foi mencionado, pode significar caído ou poderoso. Dessa forma, é pouco provável que o texto esteja se referindo estritamente à origem dos gigantes em termos de tamanho físico. A interpretação mais plausível é que se refira a pessoas que eram notáveis em nome, força e renome. Em contrapartida, existem outros trechos bíblicos que também fazem menção a gigantes nos tempos antigos. Contudo, é importante evitar uma interpretação exagerada desse conceito. Aliás, muitas imagens que circulam mostrando supostos esqueletos gigantes foram confirmadas como falsas. Os gigantes mencionados na Bíblia parecem ter sido pessoas que de fato tinham proporções corporais excepcionais, com uma estatura que poderia superar os 3 metros. No entanto, é improvável que tenham ultrapassado muito essa marca. É fundamental abordar essas narrativas com uma perspectiva equilibrada, evitando interpretações extremas e mantendo o contexto histórico e cultural em mente. À medida que o tempo avançava, as pessoas começaram a se envolver em ações moralmente erradas. Mentiras e comportamentos prejudiciais tornaram-se comuns, gerando um ambiente de hostilidade e crueldade. Atos terríveis, como assassinatos e atitudes cruéis, também marcaram esse período. Diante dessa crescente onda de maldade, Deus sentiu um profundo pesar e decidiu intervir. Sua intervenção tomou a forma de um dilúvio monumental, uma inundação de proporções épicas que teve como objetivo purificar a terra e oferecer um novo começo. Noé, juntamente com sua família, foi a única exceção à decisão divina de limpar a terra. Deus instruiu Noé a construir uma arca, uma embarcação colossal, como refúgio seguro durante o dilúvio iminente. Essa arca se tornou uma representação tanto da justiça divina quanto da misericórdia. Enquanto o dilúvio destruía o mundo conhecido, a arca proporcionou uma oportunidade de preservar a vida e ofereceu uma chance de recomeço para Noé e sua família. O evento do dilúvio e a história da arca são símbolos poderosos de renovação e esperança, destacando a importância de escolhas justas e a possibilidade de um novo começo, mesmo em meio a situações difíceis. A história do dilúvio nos traz uma lição profunda. Mesmo que tenhamos conhecimento e inteligência, é fundamental tomar decisões morais corretas em vez de ceder às ações errôneas. Jesus, em seus ensinamentos, advertiu sobre a possibilidade de as pessoas, com o tempo, se distanciarem de Deus e se envolverem em más ações, assim como ocorreu antes do grande dilúvio. Esse alerta nos relembra da importância de sempre escolher o caminho correto e seguir os princípios de Deus. À medida que refletimos sobre essa história, somos instigados a ponderar sobre as nossas próprias escolhas.
As ações que tomamos têm o potencial de impactar não apenas nossa própria vida, mas também a sociedade em que vivemos. Assim como as pessoas no passado, temos a capacidade de fazer escolhas sábias e justas, ou de seguir um caminho que leva a consequências negativas. A mensagem é clara: a escolha do que é certo é uma maneira de honrar nossos valores e de nutrir nossa conexão com o divino. O episódio do dilúvio serve como um lembrete atemporal de que, independentemente dos desafios e tentações que possamos enfrentar, podemos optar por permanecer fiéis à retidão. Dessa forma, construímos uma vida que reflete nossos princípios mais elevados e contribuímos para um mundo melhor e mais harmonioso.